Paz, irmãos, paz, irmãs. Hoje, o tema desse mês que o apóstolo colocou é sobre prosperidade, sobre finanças. E todo mês está tendo um tema. Então, todo aquele mês a gente aborda aquele tema que foi dado. Esse mês, prosperidade. E o que a Bíblia diz sobre prosperidade? Diz muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Eu quero ler um capítulo, um versículo hoje para a gente começar. Fica em João. João 15, 7. João 15, 7. João 15, 7 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Vou ler mais uma vez. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. A gente vai entender um pouco melhor esse texto hoje. Mas Deus deseja prosperidade para os seus filhos. Isso é um fato, acabou. Isso é a verdade. A Bíblia diz isso, não sou eu. Deus deseja prosperidade para os seus filhos. E eu vou falar hoje 2 motivos pelo qual Deus deseja essa prosperidade. Independente se você quer ou não prosperidade, Deus quer isso para você. Como assim, Lucas? Independente se Deus quer ou não, se você quer ou não, Deus quer. Tem pessoas que não querem. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. A gente julga por nós, né? Ah, eu quero dinheiro, todo mundo quer dinheiro. Como assim tem pessoa que não quer dinheiro? Tem pessoa assim que não quer ser próspera. Ela também não quer entender o motivo pelo qual Deus quer que o cristão seja próspero. Tem um motivo. Deus quer que o seu filho seja próspero por um motivo. E tem pessoas que não querem saber disso, não querem aprender sobre isso. Tem muitas coisas na Bíblia que passam despercebido. Seja como criança, a palavra tem poder. As pessoas não querem aprofundar aquilo. Prosperidade, a pessoa não quer saber porque Deus quer que ela seja próspera, mas tem um motivo. E não é todo mundo que se preocupa em ser próspero. A gente não pode julgar por nós. Uma vez eu fui ajudar uma pessoa. Eu ajudei essa pessoa e Deus falou assim pra mim: às vezes acontece, não é sempre, mas eu fui ajudar essa pessoa, Deus revelou o pecado dela pra mim. Qual que era o pecado dessa pessoa? Ela estava numa situação que ela não queria sair daquela situação. Ela gostava de ser ajudada. Quando Deus falou aquilo ali pra mim, eu falei: Deus, meu Deus. Cara, eu não queria estar nessa situação dessa pessoa. E a gente não pode ligar por quem nós somos. Deus falou que essa pessoa gostava de estar naquela situação porque ela era ajudada naquela situação. Era confortável para ela. Não era uma situação boa, gente. Eu não queria estar naquela situação. Mas ela gostava de estar ali porque ela era ajudada ali. Ela não queria ser próspera, essa pessoa. E isso existe. A gente não pode julgar por nós. Tem muitos moradores de rua que... Não estou falando todos, tá? A gente não pode generalizar. Todos são assim. Mas tem pessoas que gostam de estar naquela situação. Gostam de ser ajudados, receber ajuda, atenção e etc. Não estou falando de todos, mas existe isso. A gente tem que entender que a gente nunca pode julgar. Cada um tende para um lado, a tendência da alma, a tendência pecaminosa da alma. Cada um vai tender para um lado. E essa pessoa que eu ajudei, ela tendia para esse lado. Ela não queria ser próxima, não queria saber o que Deus quer para ela, queria ser ajudada pelos outros e ponto. Isso é errado. Deus quer que você seja próximo. Ele quer. Eu vou te explicar isso no decorrer da palavra. Mas quando você tem dinheiro, você pode seguir por 2 caminhos. O caminho do egoísmo e o caminho de dar, que é o caminho de Deus. O caminho do egoísmo é o caminho de Deus. O caminho de Deus é dar. Você vai entender hoje isso. O caminho de Deus é dar. Melhor é dar do que receber. Isso é bíblico. Isso é da Bíblia. Melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Se você não entende isso, se você não acredita nisso, se isso não é uma verdade no seu espírito, você tem que pedir ajuda para Deus. Você pode chegar a Deus: olha, melhor dar do que receber. Eu não consigo, Deus. Eu acho muito melhor receber do que dar. Essa é a verdade, Pai. Eu não consigo, então me ajuda. Me ajuda a entender no espírito, me ajuda a crer
que é melhor dar do que receber. Que isso seja uma verdade na minha vida. Converse com Deus, seja sincero. Não precisa esconder de Deus. Ah, Deus, eu vou esconder de Deus que eu gosto mais de receber do que dar. Não vou falar isso para Deus. Não pode falar. Seja sincero, converse com Deus. Deus, isso não entra na minha cabeça. Ele vai fazer entrar no seu espírito. Aquilo vai se tornar uma verdade. Vai se tornar uma verdade. Melhor é dar do que receber. Só que você não espera ter para dar. Vou explicar. Você não dá porque você tem. Você tem porque você dá. Isso foi até um áudio que o professor Márcio mandou no grupo. Você não dá porque você tem. Você tem porque você dá. É meio confuso, né? Você não dá porque você tem. Você tem porque você dá. Como assim, Lucas? Se a gente fosse estudar, não ler, aprender de Deus, a Bíblia, a viúva. Vocês sabem a oferta da viúva. Ela não olhou assim para as ofertas, as moedinhas dela e falou, não, eu vou esperar ter dinheiro um dia para dar ao reino de Deus. Não, você não faz isso. Você não faz isso. Você não espera ter para dar. Você não dá porque você tem porque você dá. Você não dá porque você tem muito. Você tem muito porque você dá. Quando se trata do reino de Deus, tem que envolver sacrifício. Envolve sacrifício, gente. Envolve. Às vezes a gente tem que sair da zona de conforto nossa. Isso aqui é espiritual. Você dar é um mandamento. Por exemplo, dízimo e oferta é um mandamento. Assim como qualquer outro mandamento. Qualquer outro mandamento. Ame o seu próximo. Mandamento. Vontade de Deus. Dê dízimo. Mandamento. Vontade de Deus. A gente não pode escolher na Bíblia o que a gente quer seguir. Muitas das vezes a gente faz isso. Ame seu próximo. Não, isso aqui, Deus, eu vou tentar, eu vou me esforçar, eu vou orar para amar o próximo, aí dá dízimo. Ah, não, Deus, isso daqui não. Isso daqui eu não vou fazer. A gente não pode escolher o que a gente quer ou não quer fazer da Bíblia. É mandamento, vontade de Deus, a gente tem que buscar fazer tudo. A gente querendo ou não. E aquilo que a gente não quer, a gente pede transformação. A gente tem que ter a vontade. E como eu li aqui, ó. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Se vocês permanecerem em mim, quando você permanece no Pai, você tem as vontades de Deus, os desejos de Deus, o seu coração está alinhado ao coração de Deus, as suas vontades são as vontades de Deus, os seus desejos são os desejos de Deus. E quando as palavras dele permanecem em vocês, os mandamentos, você cumpre os desejos e a vontade de Deus. Já aconteceu isso comigo, gente. A vontade de Deus era uma, a minha era outra. Deus não força, Deus não me forçou, Deus não pegou minha vontade, virou assim, falou, não, agora a sua vontade vai ser minha. Não, foi uma luta. Eu falei, Deus, eu entendi que a sua vontade é essa, a minha vontade é essa, eu entendi que a sua vontade é essa, então eu vou buscar, mesmo eu não querendo, porque a minha vontade é essa, eu vou buscar no Senhor. E eu busquei a minha vontade. Deus não forçou nada, a minha vontade passou a se tornar a vontade de Deus, e eu achei isso muito loucura. Eu olhei pra mim e falei, nossa, antes a minha vontade era essa, agora a minha vontade é essa, por conta de Deus. E ele não forçou nada, é livre-arbítrio, gente. Deus não força. Ele fala, a minha é essa, a sua é essa, e aí o que você vai escolher? Não, Deus, eu quero a sua vontade, mas me capacite, me direcione, me dê força para eu estar na tua vontade, alinhado com os seus desejos, o seu coração. E Deus vai te transformando, Deus vai te guiando. É normal, gente. Você tem que se alinhar ao desejo e ao coração de Deus. Então, voltando, como eu estava falando, a gente pode seguir por dois caminhos: o caminho do egoísmo e o caminho de Deus. O caminho de Deus é dar. No Velho Testamento, a gente tem que entender, olha que loucura isso, no Velho Testamento, Deus já abençoava os seus filhos. Era uma velha aliança. Hoje a gente está na nova aliança. Eu já vi pastor falando que prosperidade não vem de Deus. Depois eu entro nesse assunto. Mas se na velha aliança, Velho Testamento, Deus abençoava os seus e tinha um propósito, quem dirá agora na nova aliança? Imagina que a nova aliança é uma aliança 2.0, melhorada. Imagina assim, 2.0, melhorou, evoluiu, Deus deixou turbinada, melhor. Ele não vai querer que os seus filhos sejam prósperos? Ele não vai querer isso? Lógico que ele quer. Dinheiro, gente, é uma ferramenta de Deus. Pensa assim, sempre que você pensar em dinheiro, o dinheiro é uma ferramenta de Deus. E ele tem um propósito por trás. Hoje você vai entender. Dinheiro é uma ferramenta de Deus, ele tem um propósito por trás do dinheiro. Se é uma ferramenta de Deus, não há problema. É uma ferramenta de Deus. Não existe problema.
Deus criou uma ferramenta a qual existe um problema. Nossa, não, Deus é um pecador. Não, uma ferramenta. Só que nós, seres humanos, pessoas cristãs, transformamos o dinheiro em problema. E como que a gente transforma uma ferramenta de Deus em problema? Como que a gente faz isso? Quando a gente serve ao dinheiro. Quando a gente idolatra o dinheiro, quando a gente necessita do dinheiro para estar bem-humorado, necessita do dinheiro para fazer obra, necessita do dinheiro para ter um momento de comunhão bom. Se você tá com dinheiro, você fala, não, tô com dinheiro na conta, vou orar, vou ler, você ora e lê, se sente bem porque você tá com dinheiro na conta. Aí quando você não tá com dinheiro na conta, você nem ora nem lê. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Eu até peguei um versículo, depois eu irei ler ele. A gente tem que entender bem a Bíblia. Não é porque a gente está numa situação ruim que a gente tem que agradecer a Deus por aquela situação ruim. Não, a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz que a tua felicidade tem que estar no Pai. Então é uma linha tênue. A gente não tem que agradecer a situação ruim. A gente tem que entender que a nossa felicidade está em Deus. Está em Deus. Então, você tendo dinheiro na conta, você tem que estar bem-humorado, fazer a obra, ter momento de comunhão, intimidade. E se você não tem dinheiro na conta, você tem que fazer a obra. Você tem que ter momento de comunhão, momento de intimidade. Da mesma forma, o dinheiro não pode ditar o seu bom humor, o dinheiro não pode ditar esse momento de comunhão, se você vai pregar ou não vai pregar. Não, o dinheiro não pode fazer isso. Mas a gente transformar uma ferramenta de Deus, isso é normal, gente. A gente fazer, pecar, errar essas coisas. Então Deus criou uma ferramenta, aí o ser humano vai lá e ferra tudo. Ele pega essa ferramenta de Deus e transforma uma nhaca, porque ele começa a depender do dinheiro, ele começa a necessitar para isso e necessitar para aquilo. Só que a gente tem que depender do provedor, nunca da provisão. São coisas diferentes. A provisão é o que vem, a provisão é o dinheiro. O provedor é Deus. Então a gente depende do provedor, não da provisão. Do provedor. Isso é pra tudo, tá, gente? Eu tô falando de finanças. Mas, por exemplo, Deus, ele é o provedor da sua alegria. Ele é o provedor do seu... Ele é provedor do seu espiritual, ele é provedor do seu emocional, ele é provedor da sua finança, ele é provedor de tudo. Ele é o seu provedor. Então eu dependo do meu provedor, no meu espiritual, no meu emocional, no meu físico, em tudo, do meu provedor, não da provisão. Só que a gente se apega à provisão. A gente se apega à provisão. Imagina que você tem um pai, Deus é pai, mas imagina o seguinte, ó, você tem um pai terrestre aqui, terreno, aí ele te dá um presente. Você ama mais aquele presente do que o seu pai. É tipo isso. Você entendeu? Você se gosta mais da provisão. Sei lá, você tem um pai e seu pai te deu algo que você queria muito. Não sei, um carro, alguma coisa assim. Você ama mais aquele presente do que o seu pai. Isso é errado. Você ama mais a provisão do que o provedor. A sua confiança tem que estar no provedor, não na provisão. A gente muitas das vezes erra, né? A gente quer pagar uma conta, a nossa confiança está no dinheiro para pagar aquela conta. Mas a confiança tem que estar em Deus. Que ele é o provedor, ele vai dar a provisão. Ele é o sustentador, ele vai dar o sustento. Então a nossa confiança tem que estar em Deus, não no dinheiro que vai vir para pagar a conta. Entende? É uma linha tênue, é difícil. Quando se trata de finanças na Bíblia, tudo na Bíblia, você precisa da capacidade de Deus, direcionamento de Deus. Com estados de finanças, também, gente, não tem como a gente entender sozinho, fazer sozinho. É perca de tempo. Entender finanças da maneira que Deus quer, fazer como Ele quer, com a tua força, é perca de tempo. É bobeira, você não vai conseguir, não vai, gente. Não vai fluir. Antes de eu falar os dois pontos ainda, sobre quais os motivos que Deus quer abençoar os seus filhos, eu vou entrar em um outro tópico aqui. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão entendendo? Amém. Ó. Tá. Vou falar sobre o dinheiro te direcionar. Nós podemos substituir Deus pelo dinheiro? Podemos. Só que isso não é vontade de Deus, tá? Isso é o nosso livre-arbítrio. A gente pode substituir.
Deus por dinheiro. E muitas das vezes a gente faz isso sem perceber. Vou dar um exemplo agora. Parece bobo, mas é a realidade. É verdadeiro. A gente pega e você tem um dinheiro. E você decide, porque você tem um dinheiro, comprar um negócio. Porque você tem dinheiro, você decide. Vamos lá, você tá um carro. Você tem um dinheiro, você pega e compra um carro. Você decide. Sabia que quem direcionou você foi o seu dinheiro? Isso é errado. Nossa, Lucas, Deus não quer que eu tenha um carro? Não falei isso. Ele quer que você tenha um carro. Gente, Deus não quer a miséria para ninguém. Para ninguém. Ele não quer a pobreza para ninguém. Ele não quer a doença para ninguém. Ele não quer o pecado para ninguém. Então ele morreu por você. Ele não quer que você viva no pecado. Ele morreu por você. Ele não quer que você viva na pobreza. Ele morreu por você. Ele não quer que você viva na miséria. Ele morreu por você. Ele não quer que você viva na doença. Não quer. Não é desejo de Deus. Eu afirmo isso para você que está assistindo isso, para vocês que estão ouvindo aqui. Não é desejo de Deus a doença na vida de um cristão. Não é desejo de Deus a miséria, a pobreza. Não é desejo de Deus que ele viva no pecado. Nada disso é desejo de Deus. Nada disso. Então eu não falei que Deus não quer que você tenha um carro. Ele quer que você tenha um carro. Só que ele direciona você. Então, nas pequenas coisas. Deus, eu tô com dinheiro aqui. Eu vou comprar um carro. Eu não quero que o dinheiro me direcione. Porque eu tenho, eu faço. Acabou. Eu tenho, eu faço. Eu não tenho, eu não faço. Não, é Deus. Deus, eu tenho. Me direciona. Eu faço? Não faço? Qual eu compro? Qual eu deixo de comprar? Deus tem que direcionar a sua vida. Não é o dinheiro. Parece bobeira, né? Poxa, um dinheiro para comprar um carro, não posso? Não, você pode. Mas quem tem que direcionar a sua vida é Deus, não o dinheiro. Então, sempre, Deus, o que fazer, o que não fazer? O que deixar de fazer, o que não deixar de fazer? Ele tem que ser o seu administrador, sabe? Quem que vai administrar minhas finanças? Eu, Deus. Deus. Quem que vai administrar meu cartão de crédito? Eu, Deus. Deus. Entenda, Deus é muito melhor que você, que eu, que todos nós para administrar. Muito melhor. Administrar finanças, administrar cartão, administrar qualquer coisa. Ele é bem melhor. Então você vai...